Você realmente achou que Dragon Ball Daima acabou por ali? E se eu te disser que esse anime deixou pistas escondidas que indicam com todas as letras que ele vai voltar, e mais impactante do que nunca? Por que Goku e Vegeta esconderam suas transformações mais poderosas como o Super Saiyajin 3 ou o 4 no Dragon Ball Super? Qual o verdadeiro motivo por trás da apresentação desse novo mundo sombrio chamado Mundo Makai, lar dos misteriosos Makaishins, os demônios responsáveis pela criação do universo inteiro? Novas esferas do dragão, o lendário terceiro olho demoníaco, criaturas bizarras e um inimigo poderoso a nível universal. Hoje vou te mostrar por que Dragon Ball Daima não só vai continuar, como ainda vai se conectar com Dragon Ball Super, expandindo o universo da franquia de um jeito que a gente nunca viu antes. Se prepara, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar Dragon Ball Daima com os mesmos olhos. Diferente do que muita gente pensava, Dragon Ball preferiu não ir pelo caminho mais simples. Enquanto os fãs esperavam pela volta do Dragon Ball Super, a franquia mostrou que ainda pretende contar muitas histórias. Dragon Ball Daima chegou sem muitas expectativas, pois, diferente de uma continuação do Super, ninguém esperava por esse anime. Quando se revelou que se tratava de uma obra canônica, isso despertou um desejo diferente. Ver uma expansão da história e novas aventuras de Goku e seus amigos parecia ainda mais interessante. Por um momento, esquecemos do Dragon Ball Super e o anime Daima prometia muito. A sinopse mostrava uma história muito simples, mas que parecia muito interessante. Uma nova série de anime ambientada após os eventos de Dragon Ball Z e antes de Dragon Ball Super, onde Goku e seus amigos são transformados em crianças devido a um feitiço. Eles precisam viajar para o mundo desconhecido, o reino demoníaco, para reverter o feitiço e descobrir a identidade responsável por trás disso. A série prometia muita ação, aventura, com Goku usando seu bastão mágico e enfrentando novos inimigos e criaturas. Se você prestar bem atenção, vai perceber que a série entregou exatamente o que prometeu e um pouco mais. Tivemos surpresas incríveis, como o Vegeta se transformando em Super Saiyajin 3 e principalmente Goku se transformando em Super Saiyajin 4. Mas, sem sombra de dúvidas, a melhor parte de Dragon Ball Daima está por vir. E agora vou te dar alguns motivos que vão abrir sua mente. O sucesso estrondoso de Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima supera One Piece como o anime mais assistido da Toei Animation em 2024. Mesmo com a rivalidade histórica entre as franquias, Dragon Ball Daima, lançado em 2024, explodiu em popularidade e garantiu a liderança da Toei Animation no ano fiscal. Segundo os dados de Miri Station, a nova série de Goku e companhia gerou cerca de 123 milhões de dólares, ultrapassando One Piece, que arrecadou 119 milhões de dólares, mesmo com o sucesso do live action. Após os anos em que One Piece dominava as receitas, principalmente em 2023 e 2024 até a chegada do Daima, mostrou que esse anime devolveu para a franquia de Akira Toriyama, mostrando que o hype em torno do anime conquistou de vez o público. A Toei Animation visa sempre lucros, por isso One Piece já passou de 1000 episódios e tem constantes lançamentos. O principal motivo para a continuação ou para um cancelamento de uma obra, sem dúvidas, é o sucesso e os lucros. Se a obra vai bem, a obra continua, e se a obra vai mal, a obra para. Em uma empresa grande como é a Toei Animation, se Dragon Ball Daima não tivesse feito sucesso, a verba destinada para Dragon Ball seria repassada para outro anime como One Piece, por exemplo. Mas Dragon Ball é muito lucrativo e com certeza está muito longe de acabar. Pontas soltas deixada pela obra Dragon Ball Daima. O anime Dragon Ball Daima chegou ao fim no episódio 20 chamado Máximo, encerrando a jornada de Goku no reino dos demônios, mas deixando várias inconsistências em relação à continuidade em Dragon Ball Super. Entre os principais pontos controversos estão Vegeta Super Saiyajin 3. Em Dragon Ball Daima, Vegeta criança aparece usando o Super Saiyajin 3, sendo explicado que ele dominou essa forma por conta própria, algo que contradiz Dragon Ball Super, onde Vegeta só demonstra o Super Saiyajin 2 na luta contra Bills. Como outra inconsistência, também temos a introdução do Super Saiyajin 4, tradicionalmente exclusivo de Dragon Ball GT. O Super Saiyajin 4 aparece em Dragon Ball Daima, com Goku utilizando a transformação na luta contra Gomar, contrariando o cânone do Super, onde o Super Saiyajin 3 era sua última forma conhecida até ali. Goku revela que treinava o Super Saiyajin 4 desde a saga Majin Buu, mas só conseguiu dominar totalmente durante os eventos de Daima. Isso acontece já que Akira Toriyama é famoso por criar histórias de forma espontânea, sem se preocupar com a coerência, mas sempre tentando resolver as pontas soltas depois. Assim como é a saga Frieza, por exemplo. No início da saga, parece impossível para o Goku vencer o vilão, mas ao decorrer do anime, Akira encontra soluções para resolver problemas na história e colocar Goku à frente de Frieza no final. Então, apesar de inconsistência, os fãs especulam que as pontas soltas possam ser resolvidas em uma possível segunda temporada de Dragon Ball Daima, e essa é uma possibilidade muito plausível. Mas se você ainda não está convencido de que Dragon Ball Daima vai voltar, nesse próximo tópico te provo por quê. Como funciona o fã de Dragon Ball?
Desde que Dragon Ball Z terminou, a franquia ficou parada durante muito tempo, até que em 2015 tivemos a volta de Dragon Ball Super com o filme A Batalha dos Deuses. O filme foi um sucesso, mas o motivo do sucesso do filme não era só ser bom, e isso não importava. O mais importante era a esperança de que Dragon Ball poderia voltar em anime. O que alimenta a franquia de Dragon Ball e dá muito dinheiro para a Toei é o hype e a expectativa que os fãs sempre têm sobre uma nova série ou uma continuação. Por isso, o Torneio do Poder foi um sucesso. A história construiu muito bem a expectativa para o ápice da luta Goku vs Jiren. É assim que Dragon Ball funciona há muito tempo, e com Dragon Ball Daima não é diferente. O motivo da história ter nos deixado pontas soltas não é por acaso, é pra gente teorizar, falar sobre o assunto e principalmente gerar expectativas de que o anime vai voltar, para nos contar mais histórias ou continuar. E com certeza não vai ser diferente com o Dragon Ball Daima. Esses foram os motivos pelos quais Dragon Ball Daima vai voltar, ou pelo menos vai ter sua história continuada. Me diz aí nos comentários se concorda comigo e se gostaria do retorno do anime. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.